Olá, gente! Olá, meus lindos capial, meus lindos e minhas lindas. Estamos por aqui trazendo vídeo, gente, falando de cangaço, falando de coisa boa. E hoje, gente, eu venho a trazer a história de Lampião e Dona Matilde. Eu vou trazer essa história aí, uma história curiosa, interessante, boa demais, gente. E a história se dá por conta que tá Lampião com o seu bando, né? Passando as alturas ali de Jeremoabo, quando por sua vez ele descobre que há um coronel muito rico, cheio de posses, esse por sua vez proprietário de uma grande fazenda, mas que esse convivia com um amante e tinha a sua esposa, que era uma senhora da idade dele, por volta dos seus 60 anos, 60 e poucos anos, por nome Matilde, que ficava presa, gente, dentro de um quarto, em situações insalubres, né? A comida dela passava por debaixo da porta. Ela não tinha o privilégio de ver a luz do dia, de ver um sol, de tomar um ar. Ela ficava presa, totalmente presa, em um dos quartos da grande casa da fazenda. Enquanto ele tinha uma vida regada a vinhos, a coisas boas, com a sua amante, a sua esposa ali estava à mercê de morrer a qualquer momento, pois estava em condições que ficava até doente, acamada. Às vezes ela era encontrada cheia de fezes e com fome. Uma situação humilhante, degradante. Mas ao passar Lampião ali pelas alturas de Jeremoabo, ele para uma senhora que estava indo com sua filha, e a mulher logo se assusta, pois Lampião, né, a presença o intimidava todos ali. Mas quando ela viu Lampião, ela se jogou no chão, fechou os olhos, pediu que não fizesse nada a ela, que não fizesse nada à filha dela. E ele disse que não estava ali para fazer nada a ela nem a filha dela. Ele estava passando ali com os homens dele, ele só queria encontrar um local que tivesse água, né? E então ela disse que conhecia um local que tinha água, os conduziu até um local onde tinha uma água para que eles bebessem, tinha sombra, e depois ela disse que ia seguir para a fazenda. Ela na companhia da filha, né? Essa senhora na companhia da filha. E Lampião disse que se essa fazenda ficava muito longe. Ela disse que sim, que ainda andaria bastante, tipo umas 4 horas de relógio. Então Lampião pegou e disse que levaria ela e a filha dela na garupa do cavalo, dos cangaceiros. Ela temeu, ficou sem querer ir, mas ao mesmo tempo ela deu um voto de confiança, ela seguiu ali, né? Ela foi no cavalo com Lampião e a menininha no cavalo com Corisco. E quando chegou nessa fazenda, ela disse que a cada dia que chegava ali,
era de cortar o coração, porque tinha uma senhora ali que muito sofria e que o nome era Matilde. Essa casada com o dono da fazenda, que era seu Marculino. E que seu Marculino vivia com a amante dele, que era mais nova do que ele, né? Ele tinha ali por volta de seus 60 e poucos anos, e ela tinha apenas 20 anos, a jovem amante. E que a esposa, que era a dona Matilde, vivia trancada num quarto, passando todo tipo de privação, de alimento, atormentada. Quando ela gritava, ele ia no quarto, batia nela, e era aquele desmando, era aquela coisa degradante, né? Lampião nunca gostou de injustiça, ficou ouvindo, ficou calado, olhando a mulher muito bem, fixamente com um olho e aquele outro olhinho dele baixo, ele pensando, ouvindo e pensando. E Lampião sempre tinha, né, uma solução quando via casos de injustiça, né? E esse não foi diferente. Então ele disse que estava tudo certo, que ela pudesse trabalhar em paz, que fosse com a filha dela. Aí ele não tirou aquilo da cabeça, eles descansaram um pouco ali, mas ele ficou com aquilo e ele disse que à noite iria invadir aquela fazenda. Então à noite, quando os jagunços, os pistoleiros faziam ali a guarita daquela fazenda, como era de praxe, todas as fazendas eram bem ali espalhadas sentinelas, né, para poder ter essa vigilância sobre a propriedade. Então ele adentra com os homens deles mais valentes e ali eles conseguem amarrar, conseguem deixar todos os capangas do homem, né? Todos os capatazes ali, aqueles jagunços presos, amarrados, todos amarrados, pelados, e trancou o quarto. E dentro do quarto ainda ficou um cangaceiro para que eles não viessem a ter chance de se soltarem, nenhum deles, né? Então, como era tarde da noite, eles observaram todos os quartos, encontraram uma serviçal que logo se assustou, e Lampião disse que ela não tivesse medo, mas que chamasse outra funcionária que também estava ali com ela, né? Que uma cuidava da limpeza e a outra cuidava da alimentação. Então foi chamada a outra, que já estava dormindo, e perguntou onde era o quarto que estava a senhora Matilde sofrendo, uma idosa. Então elas ensinaram, conduziram ele até o quarto. Esse, por sua vez, abriu o quarto, na verdade, quebrou a porta, né? Que fala a palavra arrebentou. E ela ficou em pânico e ele pediu que ela não gritasse, que ele estava ali para ajudar ela e que ela confiasse nele. Então, ela desceu as escadas e aí Lampião meteu o pé na porta e pegou o velho de cueca, estava com a amante deitado, a amante de camisola, e ficaram muito assustados. Lampião pegou todos os dois, desceu todos os dois, amarrou todos os dois, pegou a amante
Disse que não ia fazer nada a ela, mas que ela sumisse, desaparecesse, senão ia matar ela. Que não gostava de matar a mulher não, mas se ela não desaparecesse, ia matar ela. Ela ainda tentou falar algumas palavras em sua defesa, mas aí Lampião deu 2 tiros para cima e ela ficou mais assustada, correu de camisola. Essa mulher, que até hoje foi como rei na viola, ninguém sabe onde essa mulher foi parar, eu acho que está correndo até o dia de hoje. E já quanto ao velho, só de cueca, ele pegou, deixou ele amarrado, deixou ele, como ele fazia com a esposa, dentro de um quarto. E Lampião ficou nesse local por mais de 4 dias. E durante esses 4 dias ele disse que não dessem água e nem comida. E nem nada. E deixasse ele lá. Não ia bater nele, não ia fazer nada a ele. Só que ele ia experimentar daquilo que ele fazia para a esposa. E assim o fez, ele ficou 4 dias. Com sede e com fome. Quando abriu a porta depois de 4 dias, ele estava muito fraco. Aí Lampião tirou ele, mandou que desse coalhada para ele, mandou que desse a ele o leite com canela. Depois disse a ele que entregasse todo o ouro. Ele entregou todo o ouro, ele entregou todo o dinheiro, ele entregou munições, ele entregou armas e ele entregou tudo que tinha para Lampião, né? Inclusive, nesse mesmo dia, a mulher dele estava ali, a presença dele, confirmou que era maltratada por ele, pois ele havia negado, que disse que ela não sofria maus trato, não, e que aquela menina não era amante dele, era uma funcionária, mas não justificava, né, nem colou, porque eles estavam juntos, né, dormindo e tudo. E ali Lampião ficou por mais indignado, porque ele mentiu, dizendo até que não fazia os maus tratos com a esposa, sendo que estava comprovado a forma degradante, humilhante que Lampião a encontrou, cheia de fezes e passada de fome, pálida, doente, fraca, a voz já bem ofegantezinha mesmo, de pessoa que vivia, né, muito debilitada. Então, com isso, Lampião disse que não ia matar ele, mas que ia dar um bom castigo nele. E aí, Lampião pegou todo o dinheiro dele, perguntou à senhora o que ela escolhesse para fazer com ele. Lampião disse que fazia. Lampião mesmo disse: eu não decido lhe matar, mas o que sua esposa decidir que eu faça com você pelo que ela sofreu, eu faço. Então, ela decidiu que ele botasse as mãos sobre um tronco de pau, e Lampião cortasse as 2 mãos, deixasse só sem mão, só no cotoco. E assim Lampião fez, e que também cortasse as orelhas, e que também cortasse a língua. E por último, a última coisa que ela pediu foi que castrasse ele, e assim também Lampião o fez. Depois Lampião mandou assar o próprio órgão castrado e fez ele comer, a pedido da esposa. E ele teve que comer, né? Porque entre essa humilhação e a morte, é melhor fazer o que o capitão Lampião tá mandando e ficar vivo. Ele assim fez, ele comeu o próprio órgão genital dele, e a mulher decidiu que não ia mais ficar por ali, que mesmo idosa, a mãe dela sendo mais idosa do que ela, tinha a média de uns 80 e poucos anos, mas ela ia viver com a mãe. Então Lampião ali deu um valor, uma quantia alta em contas de réis para ela,
e ela foi morar na fazenda da mãe, muito distante dele, e ele ficou ali nessa situação precária. Aí antes dela ir, ela voltou e disse: seu Lampião, eu lembrei de uma coisa, ele é muito vingativo, é capaz que ele mande os homens dele ir até a propriedade de minha mãe, fazer alguma coisa contra a vida dela e da mãe dela. Então aí ele matou todos os capatazes e furou os olhos do homem, para que ele não enxergasse mais de maneira nenhuma. E assim aconteceu, e depois de tudo isso foi Lampião embora, se sentindo mais uma vez com o senso de justiça que ele tinha e que não admitia certo tipo de atos desumanos, levando embora toda aquela riqueza, todas aquelas joias. Deixou essa lição para esse homem que ficou sem orelha, sem um órgão genital, sem as mãos, sem a língua e ainda cego. E ela foi viver com a mãe uma vida em paz, numa fazenda, tranquila, em felicidade, terminar os restos dos dias da vida dela feliz e longe dele. E antes que ele pudesse mandar os capatazes depois fazer alguma coisa a ela, todos os capatazes foram mortos. Lampião preservou a vida dele, em compensação, tirou aí do jagunço e seguiu em paz. E assim termino mais uma história.